Bom, infelizmente a gente vem acompanhando o noticiário, o vírus já chegou ao Brasil, está cada vez mais próximo da gente e no mundo do futebol também. O Jorge Jesus, o Mister, o técnico do Flamengo, ele divulgou um vídeo nas suas redes sociais onde ele fala sobre a situação que ele se encontra, o seu estado de saúde nesse momento. Vamos acompanhar. É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que eu sinto normal. Hoje sinto exatamente como sentia há um mês, há um ano, há 2 anos atrás, 3, 4. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo, vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista por terem partilhado comigo esta minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Um grande beijo para vocês todos e eu estou muito confiante. Um beijo. Bom, tá aí o vídeo que o Mister divulgou nas suas redes sociais, que você continue bem como você se encontra hoje, há um ano atrás. Falar sobre a situação do Mister e do Flamengo também, já que todo o elenco passou pelo teste para saber se estavam ou não contaminados, mas já tem uma outra notícia atualizando a situação do Mister. Vamos colocar na tela o site do Fox Sports, é só você acessar o nosso site foxsports.com.br, porque o Jorge Jesus passará por uma nova coleta após a contraprova ser considerada inconclusiva. Então o Mister segue em quarentena, ele segue isolado, passando por todas as recomendações médicas, mas ele precisará, Eugênio Leal, fazer um outro exame, já que um testa positivo, o resultado é inconclusivo, e assim segue o Mister cuidando da saúde e o Flamengo monitorando o passo a passo dele. Vamos torcer para que esse novo exame não aponte que ele tenha o vírus e que ele possa seguir normalmente a sua trajetória aqui no futebol brasileiro. É realmente muito preocupante, né? Porque dentro do elenco do Flamengo, que foi o elenco no Brasil que se submeteu, elenco que eu digo incluindo comissão técnica, né? Todo o departamento de futebol do Flamengo se submeteu aos exames em função do caso do vice-presidente de embaixadas, o Maurício Gomes de Matos, que ficou infectado com coronavírus em Brasília, e todos tiveram contato com ele. E desse grupo todo do Flamengo, pelo menos comissão técnica e jogadores, o Jorge Jesus é o mais velho, né? Sim. E é o que faz parte do chamado grupo de risco em função da idade. Então, seria a pessoa menos indicada, teoricamente, ninguém está indicado para ser infectado, mas que corre mais riscos, vamos dizer assim, a partir da infecção. Então, torcer muito para que o próximo exame mostre que ele, de fato, não tem o vírus, que esse inconclusivo seja conclusivo negativo, né? Torcer muito por isso. Exato. E aí o Eugênio Leal citou o grupo de risco, porque o Mister já está no grupo acima de 60 anos. Aí você está em casa e fala assim, mas eu sou novo, eu sou jovem, eu sou cheio de saúde. Mas é preciso tomar cuidado com quem está ao seu redor, não é isso, Renata? Não adianta a gente cuidar do nosso e não pensar no próximo, né? Não pensar naquele que está ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É o caso do Mister, que trabalha com jovens, saudáveis, cheio de saúde. O Mister também super saudável, cheio de saúde, mas infelizmente está passando por esse processo. Não dá para ser egoísta nessa situação. Por mais que você seja jovem, que você possa passar, se você contrair o vírus, você possa passar por essa situação de uma forma mais tranquila, você tem que pensar quem está ao seu redor. Seu avô, seu pai, sua mãe. E essa situação do Flamengo, ela é muito alarmante, né? Porque teve primeiro um dos vice-presidentes, agora tem a questão do técnico. E o jogo que aconteceu sábado? Mais pessoas podem estar envolvidas, o time da Portuguesa, inclusive. Sim. Então, assim, a que ponto o futebol pode ser tão irresponsável, né? O jogo, para mim, de sábado, ele não deveria ter acontecido. A partir do momento que tem uma pessoa confirmada dentro do clube, isso já teria que ter parado por ali. Como a gente viu na Premier League, a partir do momento que o Arteta foi diagnosticado, foi testado positivo, agora tá cancelado. No Real Madrid é a mesma coisa, um jogador do time de basquete que participa ali e convivem no mesmo ambiente, então os jogadores também de futebol, parou tudo. Então, assim, por que aqui demorou?
Sabe? Eu fico pensando nisso também. Eu mudaria até a pergunta, Renata. Por que aqui ainda não parou 100%? Porque Sim, hoje, também. infelizmente, o Bom Dia Fox ainda vai falar sobre futebol. Claro que nós gostaríamos de estar falando só sobre futebol, mas infelizmente o mundo está passando por essa pandemia. Não deveríamos falar sobre futebol na atual circunstância, mas ainda assim teve Clássico Paulista. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Guarani e Ponte Preta, o que torna a situação do Corinthians ainda mais complicada no Campeonato Paulista. Mas esse assunto para daqui a pouquinho, porque agora nós vamos circular e acompanhar as notícias mundo afora. Vamos colocar na tela a capa do Jornal de Portugal, falando justamente sobre a capa O Jogo, o jornal O Jogo, aí falando sobre a indefinição. Espero o retorno para aí sim dar sequência, uma continuidade. Não, vamos decretar quem está na liderança como campeão. Essa é a capa do jornal O Jogo. Eu acho muito cedo para tomar qualquer decisão. Vamos esperar. Para que precipitar as coisas? Para que dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado? Vamos dar tempo ao tempo, concentrar no que é importante nesse momento, esquecer essa disputa, quem vai ser campeão, quem não vai ser campeão. Vamos tentar tratar dos casos da doença, impedir que ela evolua ainda mais. Lá na frente, quando a coisa estiver controlada, esperamos nós que o mais rápido possível, aí os clubes sentam, se organizam, aí vão para discutir, aí discutam o que pode ser interessante para cada um. Mas a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe em que circunstâncias as coisas vão voltar, a gente sabe que vai ser difícil, que vai ser grave, que as soluções não serão simples, porque há muitos interesses envolvidos, interesses diferentes, mas não adianta você antecipar uma discussão agora, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente não sabe o que vai ser possível fazer quando a coisa melhorar, a gente não sabe qual é o momento certo de voltar. Quando é o momento certo de voltar? Começou a diminuir, volta? Não. Ou para voltar, quando começar a diminuir, teoricamente está controlado. Então, querer antecipar agora, vai ser campeão Benfica, vai ser campeão esse ou aquele, colocar o interesse pequeno à frente do interesse maior. Nesse momento, eu acho que o interesse maior é de saúde. No momento, acho que cada clube pode debater a sua situação, a situação do clube, não necessariamente a situação do campeonato, porque o campeonato que nós estamos disputando agora é o da vida. Que as notícias continuem sendo positivas, que o vírus não se propague por aí, que não se alastre, para aí sim o futebol voltar o quanto antes. Lembrando que você que está em casa, a nossa hashtag está à disposição, hein? Hashtag Bom Dia Fox, terça. É sempre muito legal a sua participação, a sua opinião. Tweets, que daqui a pouquinho nós vamos fazer aquela tabelinha bacana que a gente já está habituado a fazer. A gente vai seguir de olho nos jornais, porque vem aí a capa do jornal A Bola, ainda de Portugal, que destaca a quarentena de Jorge Jesus, que testou positivo em primeiro exame, e o dia D da UEFA, que decide hoje, terça-feira, vai acontecer uma reunião. Eugênio Leal abriu o programa destacando justamente essa reunião. Vai decidir, Renata, o futuro da Eurocopa. Tá bem ali em cima do jornal, o UEFA define hoje o futuro da Eurocopa. Eu tô com o Eugênio. Parece que ainda é muito cedo para definir alguma coisa. É certo que esses dirigentes eles se reúnam, as ligas, os times, as seleções, até porque a Eurocopa é uma das principais competições envolvendo as seleções na Europa. Mas são coisas tão pequenas perto do que está acontecendo. O futebol é um pontinho muito pequenininho diante de tudo que está acontecendo no mundo. Então parece que às vezes esses dirigentes, alguns clubes, se colocam maior que o problema. E não, é hora de ficar calmo, é a hora de pensar e tentar arrumar soluções. Não pensar quem vai ser o primeiro colocado, quem é que vai ser rebaixado. É a hora de acalmar, esperar os próximos dias, talvez meses, o que vai acontecer para que as coisas possam ser resolvidas. Se o jogo vai ser anulado, se a competição vai ser anulada, se vai ter primeiro lugar, se vai ter rebaixado ou não, isso não é prioridade agora. Talvez seja a prioridade dos clubes mesmo, de ver o que vai fazer. Tem treino, não tem treino. Folha salarial. Folha salarial. Na Europa, muitos jogadores têm uma infraestrutura maravilhosa em casa, praticamente uma academia onde eles conseguem dar ritmo aos treinos em casa. Mas aqui no Brasil a realidade é totalmente diferente. Os maiores clubes até, a gente tem muitos jogadores que têm esse cuidado.
Mas a maioria não. Então é uma situação muito complicada, onde a saúde tem que ser colocada sempre em primeiro lugar. Daqui a pouquinho você citou os jogadores, Renata. Nós vamos circular pelas redes sociais para acompanhar justamente o que os jogadores estão fazendo nesse período de quarentena. E acredite, eles estão dando exemplo para você que ainda duvida, infelizmente, do que está acontecendo nesse momento. Agora, Eugênio, o ideal é isso, né? A competição que ainda não começou, tá mais fácil de se resolver, né? Não vejo problema em colocar um parágrafo, uma observação. Em 2020 não tivemos campeão daquele torneio. Que não comecem, né? A ideia é tentar finalizar de alguma maneira aqueles que já deram o pontapé inicial. Sim. E aqueles torneios que não para não aglomerar o calendário, que já não é fácil, e seguir preservando, né? Porque isso vai passar em algum momento. Essa é a nossa torcida. Mas qual é o momento certo de voltar? Essa é a questão. Inclusive, o Twitter do Fox Sports Brasil já está dizendo aqui, urgente, Copa América e Eurocopa adiadas para 2021. Aquela informação que a gente trazia aqui, ainda carecendo de confirmação, mas decisões já tomadas. Falta agora que Conmebol e UEFA se pronunciem oficialmente. Mas nessas reuniões as decisões já foram tomadas, os repórteres estão acompanhando, já trazem essas informações, e o Twitter do Fox Sports também. É isso. Inclusive essa Copa América, gente, legal, a Copa América sempre mexe financeiramente, traz dinheiro, investimento para a Conmebol e tudo, mas não tem razão nenhuma de existir a Copa América. Porque agora você passa a realizar de 4 em 4 anos, aí eles, teve uma ano passado. Faz uma agora para ajustar daqui a 4 anos. Pra quê? Não faz só para fazer, para ganhar dinheiro. Basicamente isso. Não tem sentido nenhum. Aí adiaram para o ano que vem. Aí depois vai ser 4 anos depois. É melhor não realizar essa Copa América, sinceramente. Tem aí eliminatórias e tudo, segue adiante. E aí... O Campeonato Brasileiro vai ser turno e retorno? Será que vai ter data para fazer 38 jogos de cada time? Ou é melhor você fazer um turno só e de repente fazer um mata-mata depois, comprimindo esse campeonato num semestre para poder jogar a competição como um todo? Então, mas são perguntas que só podem ser respondidas quando a gente chegar à conclusão de que dá para voltar ao futebol. E quando der para voltar ao futebol, a gente primeiro, como conversávamos ontem, tem que estabelecer o prazo de uma pré-temporada, nova pré-temporada, porque os times estão literalmente parando agora. Não estão treinando, os jogadores estão também confinados. Então, a partir desse momento, você estabelece um prazo, sei lá, 10, 15 dias, para que eles possam voltar a treinar e recomeça a temporada fazendo um novo calendário. Mas quando isso vai acontecer, agora é impossível a gente precisar. É tudo muito cedo e é importante lembrar que no momento os clubes, os atletas estão esperando o bom senso das federações e dos responsáveis. Se não acontecer, se não seguir tendo bom senso, os atletas simplesmente podem se unir e falar: vocês decidiram por jogo, acham que já podem jogar, já pode ter jogo, nós não queremos. E aí a situação pode se agravar. Então, o bom senso nesse momento tem que prevalecer. A Renata já vai dar a opinião dela, mas vamos colocar aqui mais uma capa do jornal ainda de Portugal, o jornal Record, que diz o seguinte: ele destaca o drama que está sofrendo, né, o mister Jorge Jesus, após perder um amigo muito próximo, Pedro Veríssimo, e o mister agora que testou positivo, ou seja, já é uma situação desconfortável, né? Você está longe do seu país, você sabe que tem amigos próximos sofrendo com essa pandemia, você perde um amigo querido e dias depois você testa positivo desse mesmo vírus. Quem é que tem cabeça, sanidade mental para trabalhar numa situação dessa? Ninguém, com certeza. É uma situação muito difícil. Ele tinha até se confundido antes, quando ele estava em estado grave. E aí depois ele veio a confirmar que o amigo dele tinha falecido, que foi o primeiro caso de morte, né, em Portugal, né? E agora ele testa positivo. Então eu imagino o que está passando na cabeça dele nesse momento. Porque tem muitas pessoas que demoram a acreditar no que está acontecendo. E quando acontece perto de você... muda. Aí você... Nossa, não, é verdade, está acontecendo mesmo. Parece que tem que ter alguma ocasião de algum familiar para você acreditar no que está acontecendo. Então, com certeza é um baque muito forte. Mas ele é muito... Eu vejo ele uma pessoa muito otimista.
para, se realmente for confirmado, ele passar por isso. E uma coisa que eu queria falar sobre calendário, até perguntar para o Eugênio também, se não seria um momento certo aproveitar tudo isso que está acontecendo para se adequar ao calendário lá de fora, se adequar ao calendário europeu. Nosso calendário que é sempre muito contestado, as agendas muito loucas ali. Talvez não seria a hora, Eugênio, de se adequar ao campeonato europeu, às agendas, o calendário? Não sei. Não me parece que essa seja uma vontade do futebol brasileiro. Que os dirigentes do futebol brasileiro tenham a intenção de mudar o nosso calendário. Até porque, recentemente, com essa mudança da Libertadores, o que aconteceu, na verdade, na maior parte dos países foi que outros países aqui da América do Sul que estavam com seus calendários anexados ao futebol europeu mudaram, reverteram, porque a gente tem a principal competição do continente de janeiro a novembro. Atrelado à Europa é o futebol argentino. Todos os demais modificaram isso. E aqui a gente tem uma série de particularidades, Continuamos tendo os campeonatos estaduais e tudo. Então, eu não acho que seja o que fosse até então o interesse dos dirigentes do futebol brasileiro essa coisa de adaptar ao futebol europeu. E não acho que será quando ele voltar. Mas acho que agora a gente tem um universo todo em aberto, Sim. Tudo que vai acontecer daqui para frente pode ser completamente diferente do que já aconteceu um dia. Se eles considerarem essa opção, vamos ver. Bom, a partir de agora nós vamos acompanhar um vídeo divertido, tentar deixar de uma forma mais leve, mas ainda assim seguindo, informando, Os jogadores de futebol do Clube do Porto, de Portugal, eles dão dicas importantes sobre a prevenção do coronavírus. Ficou muito simpático o vídeo, acompanhe. Vim aqui só para vos dizer para não se esquecerem de lavar bem. Muito importante nesta altura. Grande abraço para todos. Lavar bem as mãos durante 20 segundos. Isso, é simples, é fácil, é tudo uma questão de mudança nos hábitos, Dá para todo mundo praticar no dia a dia.